18, mas eu quero fazer um comentário sobre o Salmo 122 para deixar bem claro qual é a posição da igreja Jesus, a luz divina. Não tenho nada a ver com as outras igrejas, nem com os outros pastores, eu tenho a ver com vocês. Qual é o lado que a igreja, a luz divina, se posiciona em relação a Israel? Amém, meus irmãos? Abra aí, Jefferson, que eu estou sem Bíblia hoje. Salmo 122, o salmista... Calma, gente, eu vou pregar, calma, só estou dando uma explicação. Calma. Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi diz que o coração dele se alegrava porque ele ia para a casa do Senhor, que estava alojada ou construída em Jerusalém. Não é em qualquer outro lugar, em Jerusalém. Versículo 2. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Ele diz: meus pés estão dentro das suas portas, estão dentro da cidade. Verso 3. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Jerusalém é uma cidade edificada, uma cidade sólida. E aquilo que está solidificado não pode ser destruído. Amém, meus irmãos? Amém. Cujo quem coloca essa firmeza em Israel ou em Jerusalém é o Deus que criou ela, é o Deus que deu ela para aquele povo e fez de 70 almas uma nação, que hoje está com os pés fincados na terra deles. Verso 4. Aonde sobem as tribos do Senhor, com testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Porque é ali que daqui a pouco todas as nações subirão para render graças ao nosso Deus. O que eu vou dizer pode ser que desagrade alguns, mas Jerusalém é o centro do mundo. A história humana, ela se desenrola toda ali. Ela começou lá e ela vai ter um fim ali. E este fim, quem vai dar não é nenhum ser humano. O fim, a atual história, a atual era, quem vai dar é Deus. E este povo que ele elegeu, não tem diabo que consiga destruir, exterminar aquele povo. Qual é o próximo verso? Verso 5. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Porque é dali que quando Cristo voltar junto com a sua igreja, é dali que ele vai julgar todas as nações. Não vai escapar ninguém, não vai escapar nação nenhuma, não vai escapar homem algum, porque os tronos estão estabelecidos em Jerusalém. Verso 6. Verso 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Orai, tempo presente, tempo contínuo. Nosso dever é orar pela paz de Israel, porque fazendo isso, quem vai prosperar somos nós. E o último verso? Penúltimo? Vamos lá. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade. Ainda que Israel sempre está em guerra, mas a paz, a prosperidade continua no meio daquele povo. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Pronto. Qual é o lado que a igreja, Jesus, a luz divina, se posiciona diante de tudo que está acontecendo em relação a Israel? Infelizmente, o governo que nós temos
se coloca do lado da desgraça, do mal e da destruição. Mas como Deus é misericordioso e vela pela sua palavra, e Ele sabe que a maioria da população não tem esse posicionamento, e muito menos crente, irmãos. Muito menos crente. Crente não vai se posicionar do lado de Hamas, de Hezbollah, de causa palestina, não vai se posicionar desse lado. Porque essa gente só quer a destruição de Jerusalém. Eles não querem outra coisa. Se amanhã assinar um acordo de paz, criar um Estado palestino, eles ainda vão continuar perturbando a vida de Israel, porque eles querem varrer Israel da face da terra. Então não se deixe vender por discurso ideológico, não se deixe vender por discurso de presidente, de governador, de prefeito, de coisa nenhuma. A igreja se posiciona do lado de Jerusalém, do lado do povo que Deus escolheu, porque foi daquele povo que Ele escolheu que saiu hoje o que nós estamos aqui, o cristianismo. Então, se o nosso governo decidir o lado da desgraça, do mal, do inferno, do diabo, isso é um problema do nosso governo. Mas a igreja se posiciona naquilo que diz a palavra de Deus. Nós continuamos orando pela paz de Israel. Amém, meus irmãos? Amém. Então não se deixe enveredar por discurso ideológico de ninguém. Escute a palavra, fique com a palavra. Você quer ser bem sucedido? Continue orando pela paz de Israel. Continue orando por aquele povo. Amém. Que tua vida vai ser em paz e vai ser próspera. Agora, se decidir ficar do lado do mal, do inferno, da desgraça, é o que você está atraindo para a sua vida. Infelizmente, muitos crentes escolhem esse lado. Aí depois, quando as coisas dão errado na vida, aí não sabe por quê. Porque não lê a Bíblia. Porque todos aqueles que se colocam contra Deus e contra o seu povo, está atraindo mal sobre si. Amém, meus queridos? Amém. Então, nossa posição aqui, da luz divina, é o que está na Bíblia. Nós oramos, e se puder defendermos este povo, nós defendemos. Amém, meus irmãos? Amém. Porque assim está dito na palavra de Deus. Então fica aqui esse alerta aos irmãos. Se deixe vender por discurso, não. Irmão, faça o que diz a palavra. Ore. Porque se Israel cruzar os braços, como as nações querem, porque na verdade as nações querem é isso. Inclusive os aliados de Israel querem que eles cruzem o braço e fiquem quietos. Se eles fizerem isso, irmão, eles estão se condenando. Se eles não derem resposta, se eles não defenderem a sua pátria, a sua própria vida, eles são destruídos. Por isso que Lucas vai dizer que Israel será pisado pelo gentio, porque o tempo do gentio ainda não se findou. Então eles continuam sendo pisados. Uma das formas vocês viram o que aconteceu? Foram acho que 100 mísseis ou 200 mísseis que foi mandado para lá. 180 mísseis, calcula isso, irmão. O Brasil aqui não aguenta nem 2. Se mandar 2 bem robusto, arrebenta com tudo isso aqui. Agora você imagina 180 mísseis como chuva caindo em uma cidade. Se eles não têm aquele sistema de defesa poderoso, mais ajuda lá dos seus aliados, essas horas, irmão, eles estariam já sido varridos. Então não se engane com discurso de governo nem de ninguém. Se posicione do lado da palavra de Deus. E a palavra de Deus manda para nós orarmos por esse povo. Já falei a vocês, não tem diabo, não tem demônio, não tem inferno, não tem ninguém que vai destruir aquela gente. Pode se unir o Estado Islâmico, pode se unir os muçulmanos inteiros do mundo. Digo, vamos acabar com essa gente. Não consegue. Não conseguiram até hoje. E não vai ser agora que eles vão conseguir. Amém? Amém. Então olhem. Vamos para o capítulo 18 lá dos Salmos. Aleluia. E vamos encerrar esse salmo hoje em nome de Jesus. Acende a luz aí. Glória a Deus. Possa ser que eu encerre um bocadinho mais, irmão, que eu estou com uma dor de cabeça aqui, que eu estou falando, parece que vai estourar a minha cabeça.
Mas Salmo 18, nós paramos acho que no verso 40. 40, né? Lê aí, verso 40, pode ler o 40 e 41 que eles estão casados. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve que os livrasse, até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Verso 40, Davi está dizendo: o Senhor entregou os meus inimigos nas minhas mãos, sem que eu precisasse fazer muita coisa. Deste o pescoço, ele está dizendo, o Senhor me entregou os meus inimigos nas minhas mãos. O verso 41 diz que os inimigos de Davi estavam orando a Deus, para que Deus destruísse Davi. Irmão, aqui tem uma coisa interessante. Esses inimigos aqui, eles têm uma falsa sensação na alma de que Deus está ao lado deles, de que Deus vai dar Davi na mão deles. Por isso que Davi diz, olha, eles oram, mas o Senhor não responde. Já viu, você sabe que até bandido quando vai assaltar, fazer qualquer coisa ruim, eles oram, né? Ó Deus Todo-Poderoso, nos abençoe agora, porque agora nós vamos assaltar aquele banco. Até os políticos corruptos também. Passou na televisão. O cabra pegou o dinheiro da corrupção, depois que pegou, o corruptor e o que estava sendo corrompido, deram as mãos e oraram o Pai Nosso e disseram, ó Senhor, obrigado por esse momento. É a falsa sensação de estar fazendo a coisa errada, mas pensando que está fazendo com a ajuda de Deus. Abra aí em Isaías 65, verso 12. Lá vai para 66, verso 4, que é mais rápido. Isaías, capítulo 66, versículo de número 4. Então, eles estavam achando que aquela batalha deles, Deus estava do lado dele, porque eles estavam orando, mas Davi diz, eles podem até orar, mas o Senhor não responde. O que diz aí? Isaías 66, verso 4. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei, e ninguém respondeu, falei, e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos, escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Aí é a situação dos inimigos de Davi. A sensação de estar servindo a Deus, a sensação de estar fazendo a coisa certa, e ainda ora para que Deus prospere o caminho perverso deles. E por isso que Davi diz, eles podem até orar, mas tem um detalhe, Deus não responde. Irmão, Deus ouve todas as vozes. Todas as vozes são ouvidas por Ele. Nenhuma voz passa despercebida. Aquela que eu digo de forma audível e aquela que eu falo comigo mesmo, Ele ouve. Todas. Agora, Ele só responde algumas. E Ele só responde algumas vozes que quando oram segundo a vontade dEle. Tem um texto que eu não vou lembrar agora, mas Tiago vai falar isso também. Tiago capítulo 4. Nós oramos, nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Ou esse pedimos mal pedimos em desacordo com a vontade do Senhor. Então Ele não vai responder esse tipo de oração. Assim como Ele também não iria responder os inimigos de Davi, que queriam uma resposta para aquilo que eles estavam fazendo em relação a Davi. Então Davi diz, Ele pode até ouvir, mas responder Ele não responde. Verso 42. Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora com a lama das ruas.
Davi começa no versículo 42, engrandecer a Deus, porque ele sabia que o resultado das vitórias, das batalhas que ele entrou, que ele enfrentou, ele só pôde vencer. Dá uma lidinha no verso 39, do mesmo capítulo 18, ele começa a engrandecer a Deus aí, a partir do verso 42, mas ele está engrandecendo sabendo que aquilo, as suas vitórias, ele não poderia reputar a si mesmo. O que diz o verso 39? Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Pois a força que eu tinha, a força que eu tenho, ela vem do Senhor. Os 600 vagabundos a qual ele pegou, aqueles homens desvalidos, desorientados, desesperançados, homens de guerra também, é com essa gente que Davi vai para cima da batalha. Mas ele sabe que quem está dando a vitória para ele, dando força a ele e aos homens, é Deus. Aleluia. É por isso que ele não desfaleceu diante das suas tribulações, porque ele sabia da onde vinha a força, da onde vinha o vigor para ele enfrentar não somente Saul, mas todos os seus inimigos. O versículo 43, aliás. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste a cabeça das nações, um povo que não conheci e servirá. Olha, irmão, Deus, além de dar força a ele, faz ele prevalecer sobre todos. E aqui os povos que eles estão falando são as nações a qual ele subjugou e que agora pagavam tributo para Davi. Agora as nações tinham que pagar imposto para Davi. Por quê? Porque Deus é quem deu a ele essa condição. Versículo de número 44, ele diz assim no 43: fizeste cabeça dos gentios. Ele não está dizendo aí, irmão, olha, hoje eu estou por cabeça, hoje eu mando em tudo, porque eu fui para a batalha, eu ganhei, eu guerriei, eu matei, eu pus para correr. Não, a glória ele reputa para Deus, a glória ele dá para Deus. Ele diz, olha, o Senhor me fizeste cabeça dos gentios, não só do povo, mas até dos gentios. Davi agora era rei, e ele reputa a glória não para ele, mas ele diz que este feito é o Senhor quem fez. Foi o Senhor que me colocou por cabeça, foi o Senhor que me honrou diante de todos esses homens. Agora vamos ver o resultado da postura de Davi, postura de um homem. Irmão, por que lá em Samuel, eu não vou lembrar agora, mas está lá, depois vocês lêem, o próprio Deus vai dizer, Davi é o homem segundo o quê? Segundo o meu coração. Ele era perfeito? Não era perfeito. Ele fez censo quando não podia fazer censo, fazer contagem de povo. Ele acabou adulterando. Ele não tomou conta da casa dele, porque a casa dele era uma bagunça, era uma baderna a casa dele. Só que tinha um detalhe. Davi era um homem que sabia obedecer à voz de Deus. Então quando ele pecou, ele não fez como muitas pessoas fazem, porque muitos procuram alguém para empurrar, né? Ele não, Senhor, eu pequei porque também, olha lá a situação da mulher, fica lá embaixo, nua lá, se banha lá na minha janela, o Senhor quer o quê? Eu não sou de ferro não, Senhor. Eu tive que fazer o que fiz, matei o marido dela, um monte de mentira, fiz uma tramanha desgramada, mas a culpa não é minha não, a culpa é dela. O que ele diz? Senhor, contra ti eu pequei. Eu pequei não foi contra ninguém, eu pequei contra ti,
portanto tenha misericórdia de mim. Então era um homem, e Davi, irmão, teve uma situação, um censo que ele fez, de uma loucura da cabeça dele, e Deus ficou muito aborrecido. Isso tudo está na Bíblia, viu? Depois vocês lêem lá. E Deus ficou irado com aquilo. E Deus foi dando opção para ele. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu arrebente com o povo? Você quer que eu faça? Não, Senhor. Quem pecou fui eu. Que o teu juízo venha sobre mim, não sobre o povo. Quem pecou não foi o povo, quem pecou foi... Se ele fosse um caboclo meio modo, não, pode assim, foi o povo que me induziu a fazer contagem. Manda para o povo. Não. Diz, eu pequei. Então, venha o teu juízo sobre mim, mas deixa o povo em paz. Então, era um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem que sabia obedecer à voz de Deus, e era um homem que sabia se humilhar diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Ele reconhecia os seus erros, não empurrava para ninguém, e quando Deus dava uma ordem, ele fazia exatamente aquilo que Deus mandava. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, e por isso que o resultado que nós vamos ver a partir do verso 44. Leia aí o verso 44 do Salmo 18. Ouvindo a minha voz, me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim. Olha, irmão, que coisa louca. Ouvindo a minha voz, obedecerão. Autoridade. Autoridade não somente diante de Israel, mas autoridade diante dos estrangeiros. E uma autoridade não imposta pela violência ou pelo autoritarismo. Uma autoridade imposta, uma autoridade dada por Deus a ele, pela obediência dele, pela humildade dele. Deus não somente fez ele prevalecer diante de todos, mas Deus também fez com que o medo, o pavor, caísse na alma daquele povo, e quando o povo ouvia falar de Davi, o povo já entregava as armas e começava a pagar tributo a ele. Mas não foi uma autoridade, irmão, porque toda autoridade imposta sempre tem rebelião. Toda autoridade imposta pela força, pela violência, ela tem rebelião. Se você pegar o reinado de Davi, o reinado de Salomão, foram reinados pacíficos. Não foram reinados que houve levante das nações contra o império, porque não foi uma autoridade imposta, não foi uma autoridade pela violência, foi uma autoridade dada por Deus a Davi diante das nações. Amém, meus irmãos? Amém. Tudo isso Deus fez por ele, pela sua obediência e pela sua humildade. Verso 45. O Senhor vive, bendito seja o meu rochedo, exaltado seja o Deus da minha salvação. E aí no verso 45 ele diz, tudo isso que eu tenho hoje, toda esta fama, toda esta autoridade, quando meu nome chega, as nações tremem, tudo isso não foi construído por mim, porque, irmão, 600 homens, quem é que vai fazer guerra com 600 homens? Quem é que vai tomar um trono com 600 homens? Se Deus não tiver com esse povo, irmão, como é que 300 homens vai vencer um povo? Me explica. Como é que faz isso? Se Deus estiver no negócio, irmão, até com um homem, esse um homem derruba uma nação. Mas se Deus estiver com ele. Então, Deus estava... Lembra que eu falei a vocês que existe duas formas de servir a Deus? Existem duas formas. Primeiro, ou você trabalha para Deus, ou você trabalha com Deus. Das duas, a segunda é a melhor forma. Não trabalhar para Deus, mas trabalhar com Deus. Porque se eu trabalhar com Deus, a vitória será certa. Glória a Deus.
Porque quem trabalha para alguém porque ou por uma obrigação ou por uma necessidade. Agora, quando você trabalha com alguém, é diferente a história. Então nós temos que trabalhar com Deus e não só para Deus. Amém, meus irmãos? A diferença de Davi. Davi não trabalhava para Deus, ele trabalhava com Deus. É por isso que ele chega aqui no versículo 45 e diz: a fama que eu tenho, o tremor que bate no coração das nações, isso tudo não foi eu que construí com 600 vagabundos. Isso tudo quem construiu para mim foi Deus, que cingiu-me de força, não somente a Davi, mas os seus valentes também. Amém, meus irmãos? Amém. Porque Davi entendeu, é melhor trabalhar com Deus do que trabalhar para Deus. Porque quem trabalha para Deus sempre faz lambança. Comece pelo próprio Saul. Saul só trabalhava para Deus, só fez lambança. Perdeu o reinado, perdeu a descendência, perdeu sua história, porque ele só trabalhava para Deus. Se ele tivesse trabalhado com Deus, talvez ele teria colocado o seu nome na história de uma forma positiva. Verso 46. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Ele reconhece isso, ele reconhece essa verdade absoluta. O Senhor é meu rochedo. O Senhor é que peleja, o Senhor é que luta, o Senhor é que dá as estratégias, o Senhor é que dá as rotas, o Senhor que dá os caminhos, o Senhor que dá as maneiras, as formas de guerrear e sair vitorioso nessas batalhas. Irmão, você acha se Josué trabalhasse para Deus, Deus teria ouvido ele? Senhor, para a terra. Porque o calor era muito, então ele queria que parasse, para que amenizasse o calor e ele pudesse vencer a batalha. E Deus fez não o que ele queria, né? Fez o que ele deveria fazer. E Josué teve a vitória. Por quê? Porque ele trabalhou com Deus. Então todos aqueles que trabalham com Deus, a vitória ela chega em nome de Jesus. Então ele diz: bendito seja o meu rochedo. Verso 47. É Deus que me viga inteiramente, sujeito os povos debaixo de mim. Irmão, se você tem um vingador como esse, para que tu vai esquentar a cabeça? Para que tu vai se meter em rascada? O teu vingador é Deus. O teu vingador é Deus. O pessoal diz um ditado que a vingança é um prato que se come frio, que é para saborear a vingança. Mas tanto aquele que está sendo vingado e o vingador, os dois estão perdendo. Não só o vingado, o vingador também, aquele que está se vingando do indivíduo também está perdendo, porque depois que passou o doce sabor da vingança, sobra o quê? Sobra só o amargor na alma, sobra só o azedume na alma. Mas se Deus for o nosso vingador, pode deixar que Ele vai fazer o serviço por nós. Ele vai tratar com cada um segundo a sua medida. O povo brasileiro, parte do povo brasileiro, está muito bravo com o seu Alexandre de Moraes, que é o juiz da Suprema Corte. As ilegalidades, irmão, elas são muitas e flagrantes mesmo. Atitudes que vai contra a nossa Constituição. Mas eu vou me vingar desse homem, ele não sabe nem quem sou eu na fila do pão. E outra, eu também não tenho nem interesse, porque tem uma lei que está estabelecida. Uma lei que está estabelecida que alcança todos os seres humanos. Não escapa nenhuma dela. Qual é? Qual é essa lei? É a lei da semeadura. Essa lei ninguém escapa dela. Ninguém, irmão. Ou você pode servir a Deus, você pode não servir a Deus. Ninguém escapa desta lei. Aquilo que eu planto é aquilo que eu colho. Eu estava vendo agora, irmão, aquele ator,
na década de 80 e 90, cara muito famoso. Mário Gomes. O cara ganhou muito dinheiro, irmão. Ganhou muito dinheiro. O cara fazia uma novela por riba da outra, era novela, era filme, era tanta coisa. O cara, esses dias agora, foi despejado da própria casa. O Senhor estava, acho que, de favor na casa da filha. Duro, sem dinheiro. E duro. E duro. Irmão, tem uma lei que alcançou ele. Tem uma lei que alcançou. Tem uma lei que alcança todos. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Se você plantar vento, você vai colher furacão. Você vai colher tempestade. Então Davi está dizendo, olha, quer saber de uma coisa? Deus é quem é o meu vingador. Eles estão plantando isso daí, eles vão colher o que eles estão plantando. Então eu não vou nem me meter nisso daí. Eu vou ficar só aqui ouvindo as estratégias, executando tudo certinho como Deus mandar e pronto, acabou. E assim Davi foi. E assim Davi foi vitorioso de todos os seus inimigos. Não parou um inimigo em pé diante de Davi. Todos tiveram que se curvar diante de Davi. Mas tudo isso ele conquistou pela sua obediência, pela sua humildade, e Deus pelejou todas as suas batalhas. Amém, meus irmãos? Amém. Então, deixa tudo para Deus resolver, deixa na mão dele, que ele resolve da melhor maneira possível, sem a gente aperrear a nossa cabeça. Verso 47. Já leu já, né? 48. É o 48. O que me livra de meus inimigos, sim. Tu me exaltas sobre os que levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Ele mesmo testifica aí agora. Quem me exaltou, quem me engrandeceu, foi Deus. Quem me fez ser grande foi Deus. Veja o tamanho da fama de Davi, que nós estamos falando dele aqui. Um homem que morreu lá pelo século 8, século 9 antes de Cristo. E nós estamos falando dele aqui. Já se passou milênios e nós estamos falando da fama desse homem em pleno século 21. Porque quando Deus engrandece alguém, o nome dele fica marcado na história. E se a gente puxar de homens agora na nossa era, nós temos vários homens que estão com seu nome marcado na história do cristianismo. Homens que foram obedientes, tementes a Deus, homens humildes que têm o seu nome cravado na história. Eu vou citar só um, que acho que é o mais conhecido dos irmãos, o Billy Graham. Todo mundo aqui já ouviu falar de Billy Graham. Irmão, aquele homem, Deus engrandeceu aquele homem de uma forma tão poderosa que presidente pedia conselho para aquele homem. Aonde é que um presidente de uma nação poderosa vai pedir conselho para um pastor? Tamanho era o respeito que o povo tinha por aquele homem. Porque Deus engrandeceu o homem de Billy Graham, o nome dele ficou marcado na história do cristianismo. Então, quando Deus engrandece alguém, o teu nome vai ficar escrito na história, vai ficar para a posteridade. Alguém vai ler, alguém vai falar, alguém vai lembrar e vai dizer, olha, ele agia desse jeito aqui e Deus engrandeceu ele. Então, Davi, ele diz, olha, isso tudo é resultado da misericórdia de Deus, porque se dependesse de mim e os meus 600, nós estávamos já mortos faz é tempo. Faz é tempo. Verso 49. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. Irmãos, e aí ele diz que ele louvaria a Deus. Uma alma alegre expressa isso com uma vida de louvor. É diferente de cantar. Davi não está falando de cantar. Davi está falando de uma vida vivida para louvar o nome do Senhor, sem cantar. Ele não fala de cantoria aqui. Ele está dizendo que ele viveu e viveria uma vida
para que o nome de Deus fosse louvado. Amém, meus irmãos? Amém. Então, se a gente viver uma vida para que o nome do Senhor seja louvado através da nossa vida, a vitória vem para a glória de Deus. Leia um texto aí, em Romanos, capítulo 15, porque nesse versículo aqui, Davi aponta para o nosso Cristo. Romanos, capítulo 15, do verso 9 ao verso 12. Paulo vai pegar parte desse texto aqui. O que diz lá? Para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Peraí, Jefferson, ele está tirando deste versículo aqui, desse texto, ele está aplicando em Cristo, porque Cristo viveu uma vida para louvar o nome de Deus. Cristo viveu uma vida para que o nome de Deus fosse glorificado através da vida dele. Então Paulo lê esse salmo e pega esse salmo e aplica esse salmo na própria vida do Cristo, porque ele vê o que Davi fez foi exatamente o que Cristo fez. Ele viveu uma vida para louvar o nome do Senhor. Continue. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios, celebrai-o todos os povos. Até o 12. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Pronto, ele está dizendo aí do nosso Cristo. Então, quando a gente vive uma vida para louvar a Deus, o nome de Deus é glorificado em nossa vida, e Deus nos exalta pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia. E o último verso, 50. É ele que engrandece as vitórias do seu reino e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Outro verso que ele aponta para Cristo. Vamos ler. Abre Apocalipse 11:15. Esse verso que Davi está dizendo, e ele, numa explosão de louvor, ele diz que continuaria louvando ao Senhor. Este verso está apontando para Cristo também. Apocalipse 11:15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Pronto. João está pegando o mesmo texto. Assim como os reinos serviram a Davi, os reinos da terra toda servirão ao nosso rei. Romanos capítulo 1, versículo 2 e 4, e eu encerro aqui. Então, quando a gente vive uma vida para louvar a Deus, nós vamos explodir em louvor e dizer que quem reina e quem vai reinar sobre todos é o nosso Cristo. O que diz aí Romanos capítulo 1, verso 2 a 4? O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Continua, até o 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pronto. E aí Davi reconhece, diz: olha, virá um que vai reinar sobre todos os reinos da terra, exercerá poder sobre todos os homens. E daqui a pouco ele vai vir. E daqui a pouco ele vai vir e vai instituir o seu reino durante 1000 anos nessa terra. Vocês vão ouvir na internet, irmãos, que esse 1000 anos não é literal, é linguagem figurada. Vocês vão ouvir: não, esse 1000 anos já começou desde quando ele veio, morreu, foi crucificado, ressurgiu, mas agora ele está reinando lá no céu. Mas eu não sei, irmão, se no céu precisa reger nações com vara de ferro. O único lugar que eu sei que é preciso reger com vara de ferro
É na terra, porque na terra está cheio de bode, que só dá para reger com vara de ferro. Então, essa ideia de que o milênio já está acontecendo lá no céu e que a grande tribulação já começou, uma história furada. Porque ele vai reger aqui na terra, junto com quem? Junto com a sua igreja. E aí vai cessar o tempo dos gentios, que é esse tempo de bandalheira que nós estamos vendo aí. Ele vai colocar fim em tudo isso e vai instituir o seu reinado de 1000 anos aqui na terra. Amém, meus irmãos?